Gostaria de contemplar com você, na primeira leitura, o primeiro credo cristão. É escrito por Paulo nos anos 45, 50. Menos de 20 anos depois da paixão e da ressurreição de Cristo. Vemos Paulo que fala do evangelho dele, resumindo o conteúdo dele. O conteúdo da fé é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus morreu por nós, conforme as Escrituras, segundo as Escrituras. Jesus deu a vida por nossos pecados. E o que vai mudar a vida de uma pessoa é esse por nós, essencial no creio. Esse por nós, o que vai mudar a vida dessa mulher no Evangelho, o que vai mudar a nossa vida é tomar consciência, experimentar, primeiro, esse amor de Deus por nós. Deus é amor, muita gente pode acreditar. Deus me ama, é uma etapa fundamental, né? E compreender que Jesus me amou até dar o seu filho por mim, até entregar toda a sua vida, o seu corpo, morreu por nós, foi sepultado. Foi importante foi sepultado. O que você imagina? Se hoje eu dizia que alguém ressuscitou, você perguntaria, mas será que ele foi sepultado? Será que estava bem morto? Então tinha que comprovar que ele estava morto. Então sepultado é essencial. É essencial. Tem que comprovar. Se eu vi, ele foi sepultado, né? Nós vimos. Né? Tinha uma pedra na frente do túmulo dele. Foi sepultado. Comprova a morte, o sepultamento. E no terceiro dia, ressuscitou. Segundo as Escrituras ainda. Então, esses três momentos da paixão e ressurreição de Cristo são o querigma. É o que vai fazer que realmente vivemos a fé cristã ou não vivemos. Que vai fazer que a nossa fé cristã tenha um conteúdo ou é vão. Depois desse conteúdo, tem algumas pequenas coisas interessantes para entender a nossa vida de igreja e um pouco melhor como viver a nossa fé. A primeira coisa é que o que Paulo pregou, esse querigma, o que Paulo pregou, ele o recebeu. Preguei o que recebestes. O que preguei, o que transmiti-vos, em primeiro lugar, é aquilo que eu tinha recebido. Então, ele não pregou o que lhe parecia bem pregar, adaptado ao povo também. Ele pregou o que recebeu. Então, a fé cristã é uma transmissão de algo que foi vivido, passado, uma atualização, uma experiência, uma transmissão de fé, uma tradição, em outras palavras. Paulo pregou isso, é importante para ele dizer, não é meu nome que eu quero anunciar isso. Eu anuncio o que recebi. É um fundamento da fé cristã viver nessa dinâmica da transmissão, da tradição, é o que normalmente tentamos fazer na catequese. Preguei o que eu recebi. O outro ponto também é a autoridade. Mas quem te mandou? Quem ele te mandou? Então ele insiste pesadamente. Né? Ele diz, né, que apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois a 500 outros. Depois apareceu a Tiago. Então ele nomeia Cefas, nomeado por Jesus, né? Tiago, que era o chefe da comunidade de Jerusalém, a igreja mãe, e os apóstolos. Então, a autoridade de Paulo é apostólica. Ele se coloca no último lugar como o abortivo, né?
que nem merece o título de apóstolos, mas que é apóstolo, apesar do pecado dele, ele o antigo perseguidor da igreja. Então, autoridade apostólica. E tem também esse, segundo as Escrituras, que chega no início, morreu por nós, segundo as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, significa que estava escrito no Antigo Testamento, mas significa também que é conforme o plano de Deus. Tudo isso que aconteceu é de Deus mesmo. É Deus que fez, era escrito. E cada pregação vai demonstrar como o que Jesus viveu por nós era escrito, devia acontecer. Então, para nós, o conhecimento das Escrituras é essencial também, se quisermos viver esse querigma, entender de todo o nosso coração esse querigma da fé, Jesus que morreu por nós, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Vamos pedir ao Senhor de poder experimentar esse por nós, como esses pecadores, a quem Jesus perdoou muito, e poder acolher essa profissão de fé por nós mesmos, para poder viver levado pela graça de Deus. E poder dizer como Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Amém.